hoje é uma prova de que as promessas do Senhor se cumprem. Onde uma jovem um dia recebeu que iria ministrar a palavra de Deus. E hoje eu não estou aqui para que você veja a Bianca. Eu não tenho nada para você. Mas se você abrir o seu coração, eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai derramar algo precioso sobre a sua vida. E eu declaro em nome de Jesus, esta igreja é um solo fértil para tudo aquilo que provém do nosso Senhor Jesus. Essa igreja é um solo fértil para tudo aquilo que o Espírito Santo determina sobre os corações. E nesse momento eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Todos fechem os seus olhos. E a minha pergunta é: aonde o seu coração está nessa noite? Nesse momento, acalme as vozes da sua alma, acalme as vozes da sua mente. E nesse momento, eu quero que você olhe para dentro de você e responda para si mesmo: onde está o seu coração? O seu coração tem ansiado pelo amado? O seu coração tem estado naquilo de bem material que o Senhor pode te dar? O seu coração tem estado em uma oportunidade de fazer alguma coisa que você ainda não recebeu? Ou o seu coração tem estado inclinado aos ouvidos abertos para ouvir o Espírito Santo? Ou o seu coração tem amado intensamente a presença do Senhor? Volta os nossos corações a Ti, Senhor. Volta os nossos corações a Ti, Senhor. Volta, Senhor, os nossos corações a Ti. O Senhor é tudo, Jesus. O Senhor é tudo que nós podemos ter. O Senhor é tudo, a maior promessa. O Senhor é tudo, Jesus. O Senhor é tudo, Jesus. Com todo o meu entendimento, me deixa te amar mais. Com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, eu quero te amar mais do que eu te amei ontem, mais do que eu te amo hoje. Me deixa te amar mais e mais do que eu te amei ontem, mais do que eu te amo hoje. Me deixa te amar mais e mais, com todo o meu coração, com toda a minha força, todo o meu entendimento, eu quero te amar mais. Com todo o meu coração, Que seja esse o nosso legado. toda a minha Que força, seja esse o nosso legado nessa terra. Um legado daqueles que amam ao Senhor com tudo que tem, com tudo que são. Em nome de Jesus. mais do que eu te amo hoje, eu quero te amar mais e mais. Todo o nosso coração, Senhor, nos faz olhar para Ti, te amar. Porque o Senhor é digno. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus é bom. Obrigada, Espírito Santo. Antes de começar, eu quero agradecer a todos os meus irmãos que oraram por mim.
foram até mim hoje. Eu estava me lembrando que quando a gente foi para o monte, a gente estava tentando subir. E assim, a gente é meio sedentário, né? E aí a Júlia estava tentando subir e eu estava tentando ajudar ela e ela não estava conseguindo. E aí subiram 2 jovens, que foram o César e o Arthur. Desceram, né? Eles já estavam lá em cima. Eles desceram até o meio onde ela estava. E eles foram levando ela até em cima do monte onde nós precisávamos estar. E naquele momento o Espírito Santo me lembrou da passagem de próprio Hebreus, que fala que nós devemos animar uns aos outros, que nós devemos não deixar de nos congregar, mas animar uns aos outros enquanto a promessa ela vai chegando. E eu creio que se o Senhor me lembrou disso é para dizer, meus irmãos, animem uns aos outros. Muitos estão aqui hoje abatidos. Muitos estão aqui hoje desesperançosos. Muitos estão aqui hoje querendo largar tudo. Não veem mais sentido, propósito, não enxergam mais o porquê de fazer as renúncias que o Senhor lhes pediu. E o que o Espírito Santo diz à sua igreja é: animem uns aos outros. E eu declaro, você não vai ser aquele que vai ver o teu irmão caindo e desistindo e vai passar e deixar ele lá. Você é aquele que levanta, você é aquele que fortalece o teu irmão, você é aquele que convida o teu irmão a continuar crendo nas promessas do Senhor. Em nome de Jesus. Então, obrigada aos meus irmãos que hoje me ajudaram a continuar crendo nas promessas de Deus. E sem mais demora, eu quero pedir ajuda ao povo da mídia, os meus lindos amigos, aos 3Ks. Para que vocês coloquem Hebreus 10:36. Por favor. Oh, que povo alinhado, meu Deus. Vou pedir para minha amiga servir aqui. Obrigada, amiga. Amém. A palavra de Deus diz: em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Quando eu recebi a mensagem do apóstolo dizendo que eu iria ministrar hoje, para mim primeiro foi uma grande surpresa, justamente à noite, no primeiro dia, e vocês vão entender o porquê. E quando eu vi o tema das primícias, o versículo chave, a primeira coisa que saltou aos meus olhos quando eu li foi a vontade de Deus. Cumpram a vontade de Deus. E o Senhor começou a falar comigo sobre isso, sobre o fato de que, como já foi dito, isso não é novo para ninguém aqui. Alcançar as promessas do Senhor exigem uma condição: que nós sejamos seus filhos alinhados, cumprindo a sua vontade plenamente. E olhando um pouco sobre o livro de Hebreus, que é onde está esse versículo, ele não tem um autor definido. O apóstolo pode me corrigir, mas alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Barnabé, né, apóstolo? Não tem definido, mas esse livro foi escrito por um homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, para judeus cristãos que precisavam de uma fundamentação sólida para sua fé em Jesus como Messias. Ou seja, pessoas que eram cristãs e precisavam de instruções para que sua fé permanecesse firme, fosse sólida, fosse realmente uma fé verdadeira, não uma fé que não tivesse valor. Essas pessoas precisavam aprender que o novo estilo de vida delas não dependia mais de rituais e tradições estabelecidos no Antigo Testamento, mas agora dependiam da obra redentora e purificadora do Senhor, que os daria uma nova forma de agir e de viver, pela graça de Deus. Então, esse livro foi escrito para que cristãos soubessem como conduzir a sua vida de acordo com o sacrifício de Jesus. Porque nós não precisamos fazer nada para receber a salvação, porque ela é de graça.
Jesus já pagou por ela. Mas para sermos verdadeiros cristãos, precisamos viver uma vida que condiz com o fato de que nós fomos alcançados pelo Senhor. E essa é uma vida cumprindo a vontade de Deus. Essa carta ela é dividida em 3 sessões. A primeira vai falar sobre a superioridade de Cristo. Como fala lá em Hebreus 1, fala que ele é superior, ele é maior, ele é superior. A segunda sessão vai falar sobre a superioridade da obra de Cristo. Ou seja, a obra de Cristo é maior do que qualquer obra humana, do que qualquer obra de sacrifícios que foram estabelecidos antes. E a terceira parte vai falar sobre a superioridade do modo de vida que os cristãos devem ter. E essa terceira sessão, ela está a partir do versículo 19 do capítulo 10 e vai até o capítulo 13, o final. Ou seja, essa terceira sessão que vai falar sobre a superioridade do modo de viver é onde está o versículo chave das primícias. Vamos ler de novo? Em verdade, vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Ou seja, essa é a conduta de vida de um cristão remido pela obra da cruz. Uma vida que cumpre a vontade de Deus. Uma vida em obediência. E a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 3 ao 5, fala: seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé e o conhecimento à virtude. Esse versículo vai nos falar que tudo o que nós precisamos para viver uma vida que agrada ao Senhor, Ele já nos entregou. E você sabe a resposta, porque a gente viveu isso no começo de 2025. O que foi que o Senhor nos entregou para nos ajudar? Vocês estão com fome, né, gente? Vamos lá. No começo desse ano a gente teve umas primícias e a gente falou sobre um assunto importantíssimo para a vida cristã. O Senhor nos entregou algo que nos ajuda a viver de acordo com a vontade dEle. Alguém que nos direciona, nos dá as instruções certas e nos capacita a viver uma vida santa. Quem o Senhor nos entregou? E eu pergunto, o Espírito Santo habita em você? Então você tem tudo o que você precisa para cumprir a vontade de Deus e alcançar as promessas que o Senhor te entregou. Não é mais uma desculpa. Nós já sabemos como devemos andar. Nós já sabemos como devemos falar. Nós já sabemos como devemos nos comportar como cristãos. E nós já temos o poder divino do Senhor, que é o Espírito Santo, que nos ajuda a viver tudo isso. Aleluia, Senhor. Deus, nesse momento, Senhor, eu te entrego a tua igreja. Eu te entrego, Espírito Santo, a mensagem que o Senhor está aqui, Senhor, ministrando. E a minha oração, Deus, é que onde há, Senhor, corações de pedra, nessa hora hajam corações segundo o teu, Jesus. Corações submissos à voz do Pai. Corações submissos à vontade do Espírito Santo. Corações que andam segundo a vontade de Deus, Senhor. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. Em nome de Jesus.
Vou pedir mais um texto, gente. Em nome de Jesus eu declaro amor à palavra na vida de vocês, na minha vida também. Porque hoje vai ter muita Bíblia. Eu botei muitas referências, eu fiquei com muito medo. Porque eu achei, Senhor, vai ser muito enfadonho. Mas não foi só uma pessoa, foram várias que disseram, não tire nada, fale tudo, não tire uma vírgula. Então eu preciso que você esteja aqui comigo, em nome de Jesus. Porque tudo isso o Senhor vai nos ministrar. Efésios capítulo 1, versículo 9 ao 14. Eu estou lendo por aqui, gente, porque aqui tem várias versões diferentes, mas aqui é a da nossa igreja, que é a Bíblia King James, tá? Então, relevem, por favor, em nome de Jesus. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Aleluia, Jesus. Diante de todos esses textos que nós lemos, nós vemos que como pessoas salvas, que estão em Cristo Jesus, somos alvos das bênçãos e das promessas de Deus. Não é maligno dizer que Deus vai liberar promessas, não é maligno dizer que Deus vai cumprir promessas. Maligno é achar que você, de qualquer jeito, em desobediência, sem cumprir a vontade de Deus, vai conseguir alcançar essas coisas. Isso não vem de Deus. Mas as promessas e as bênçãos do Senhor estão disponíveis para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. E outra coisa extremamente importante é que nenhuma das promessas que Deus nos entrega são para que nós venhamos usar para o nosso próprio prazer. Todas as promessas de Deus, como nós lemos, nós fomos escolhidos para o quê? Para ser para o louvor da sua própria glória. O louvor da glória de Deus. Então todas as promessas, tudo que o Senhor libera de bênçãos e palavras sobre nós, são para que o nome dele seja honrado e glorificado. E eu te pergunto, você tem honrado e glorificado o nome do Senhor? Alguns aqui já receberam promessas de Deus. E eu te pergunto, nesse lugar, você já tem honrado o nome do Senhor? Muitos aqui estão esperando que Deus entregue coisas que o Senhor prometeu. E eu te pergunto, o quanto você está disposto a entregar para honrar o nome do Senhor? Eu sei que é muito pesado ouvir isso. Mas talvez algumas das promessas do Senhor ainda não se cumpriram, porque Ele sabe que quando nós estivermos nesse lugar, nós não iremos dar a glória ao nome dEle. Nós iremos dizer que fomos nós mesmos que alcançamos aquilo. Não pela graça e pela misericórdia dEle, mas porque nós podemos, porque nós conseguimos, porque nós fizemos por onde. E na verdade o esforço que o homem faz para alcançar a promessa também é sobre a glória de Deus. Porque também é Deus que capacita o homem para chegar a todos os lugares que Ele determinou para o cumprimento do propósito dEle. Aleluia, Deus. O apóstolo, o pastor Rogério e a Júlia já ministraram tudo que eu ia falar. Então eu já podia descer agora, que eles já falaram tudo. Mas existem dois requisitos, existem mais com certeza, mas o que o Senhor ministrou ao meu coração, existem dois requisitos para que nós venhamos alcançar as promessas de Deus. Um deles eu já falei, que é estar em Cristo, e o outro é estar em obediência. Por isso, o primeiro ponto é: cumpra a vontade de Deus. Em Hebreus, o Senhor diz: depois de haverdes cumprido a vontade
de Deus. Isso nos traz para um lugar e uma realidade onde nós precisamos ser filhos maduros. Nós precisamos entender que Deus não tem responsabilidade com as coisas que queremos no nosso tempo, do nosso jeito, da forma que pensamos. Deus tem responsabilidade com o caráter dele. Deus tem responsabilidade com o propósito dele. Deus tem responsabilidade com quem ele é. E ele é fiel para cumprir. Mas não do jeito que nós, como muitas vezes somos filhos mimados, pensamos. Ele nos convida a um lugar de maturidade. Porque o tempo da espera, o tempo que o Senhor nos prepara, é um tempo em que Ele amadurece-nos, para que quando a gente alcançar o que Ele prometeu, nós não venhamos negar o nome dEle. Para que quando a gente alcançar o que Ele prometeu, o nome dEle seja exaltado através das nossas vidas. Filhos mimados vão tentar bajular, barganhar e vão se esquivar da sua responsabilidade como guardiões da promessa. Mas os filhos maduros vão seguir em frente, mesmo sem entender, e custe o que custar, rumo ao que Deus ordenou e prometeu. Aleluia, Deus. Em Efésios 5, vai dizer, Efésios 5, versículo 8. Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as. Agora tu pula para o versículo 15. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus o Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu preciso dizer mais alguma coisa de como o Senhor nos chama a agir. O Senhor nos chama a discernir o que é agradável a Ele, a não nos comportarmos como pessoas que estão fora dEle. E a gente insiste, e já foi ministrado isso no ano passado, e a gente insiste em continuar do mesmo jeito, com os mesmos comportamentos, com as mesmas escolhas, fugindo da vontade de Deus, desonrando o nome de Deus. E nós ainda esperamos que Ele cumpra a promessa dEle? Eu insisto em dizer, Deus, Ele é fiel e Ele vai cumprir tudo o que Ele prometeu sobre a vida daqueles que se posicionarem em obediência. E eu tomo uma frase, uma fala que o apóstolo falou, eu tomo não, né? Vou usar aqui pelo Espírito. Algo que o apóstolo falou, que foi foi algo assim: Deus, Ele não se importa com os seus erros, mas Ele vai cumprir a promessa dEle. Mas não é o fato de você permanecer nos erros, é você se posicionar de novo. Ou seja, você errou, você vacilou, você quis apressar as coisas, você correu contra o tempo de Deus, você agiu fora da vontade de Deus. Mas tudo isso o Senhor diz: eu me esqueço e lanço no mar do esquecimento. Mas te alinha e te posiciona, que aí eu cumpro o que eu prometi para você.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Dentro desse estilo de vida, somos chamados para obedecer e conhecer o coração de Deus. O que é agradável ao Senhor. O que o Senhor deseja de nós. Em Cristo Jesus, a nossa vida não é mais nossa. Desde o dia que você veio aqui, nesse altar, e você entregou a sua vida a Jesus, você entregou. Não é mais sua. Você não se manda mais. E em nome de Jesus, todo espírito de Gabriela, eu repreendo. Nasci assim, vou morrer assim, não é a conduta dos cristãos. Em nome de Jesus, entenda. A sua vida não te pertence. E você precisa caminhar. Uma caminhada de fé. Buscando conhecer o que é agradável ao coração de Deus. Em Efésios diz: falem entre vocês em salmos, em cânticos. Tenha um coração grato. Cante de coração ao Senhor. E quantos de nós, entre nós mesmos, temos falado de tudo que não edifica, de todo tipo de fofoca? Se perguntarem para nós qual foi a última fofoca do momento, alguns vão saber. Mas se perguntarem quem foi o escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia, não sabem. E isso não... mas Bianca, é porque eu não tenho dinheiro para pagar um curso de teologia. A gente tem EBK todo domingo aqui às 4 horas da tarde. O que você tem feito para conhecer o coração de Deus? Bianca, mas é porque eu vou para a igreja e aí os pastores vão pregar para mim a palavra e aí eu vou conhecer o coração de Deus. Isso é pensamento de filho imaturo. Crianças espirituais que ainda bebem do leite. E nós não somos chamados mais a esse lugar. O Senhor nos chama a um lugar de maturidade. O véu já se rasgou. Nós temos acesso também ao Senhor. Aleluia, Jesus. Enquanto você está esperando o apóstolo, o pastor David, o pastor Everton, o profeta Kilvio receberem as revelações, você está perdendo chaves que o Espírito quer ministrar ao teu coração. E às vezes palavras que são liberadas aqui, o Senhor ele já queria ter falado com a gente individualmente no secreto, para a gente chegar aqui e ficar assim: meu Deus, o Senhor falou isso comigo, o Senhor está confirmando agora. Mas pra gente parece que é tudo novo, porque a gente tem preguiça espiritual de buscar no Senhor, conhecer o coração dele. E eu quero declarar agora um novo tempo de transição nessa igreja, nessa casa, em nome de Jesus. Você não vai mais esperar a revelação dos homens, você vai receber do Espírito. Que eu ouça nas histórias sobrenaturais, Senhor, eu quero mais, eu quero mais que uma oração possa falar, mais do que uma canção possa cantar. Senhor, eu quero mais. Aleluia. Que não viva mais. Amém, Jesus. Que não vivamos mais nós, mas Cristo viva em nós. Que não vivamos mais nós, mas o Espírito resplandeça em nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Talvez algumas pessoas aqui estejam paralisadas, porque estão dizendo: Bianca, eu não tenho promessas. Nunca nenhum profeta chegou em mim e disse alguma palavra, de dizer que eu ia ser alguma coisa, que eu ia me tornar alguém. Nunca ninguém disse algo para mim. Então, eu não tenho. Como que eu vou me mover?
como que eu vou cumprir a vontade de Deus nisso? E eu te digo, como diz em Efésios, tudo o que nós precisamos para viver a vontade de Deus já nos foi entregue. Essa palavra não é um adereço. Elas não são só folhas de papel. Aqui está como os cristãos devem viver. Aqui está contido promessas que são ainda maiores do que promessas que você pode ouvir da boca dos homens nesse lugar. Não desprezando o que os homens nesse lugar e mulheres de Deus entregam, porque são pessoas que ouvem a voz de Deus e compartilham do que o Espírito Santo está falando. Mas enquanto você fica paralisado, pensando que precisa esperar que alguém vá até você, o Senhor já veio e já te entregou. O que você vai fazer a respeito disso? Essa é a pergunta. Aleluia. E nessa caminhada de cumprir a vontade de Deus, existe um tópico, uma coisa que é muito, muito, muito importante a gente guardar, que é ouvir a voz de Deus. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes pessoas elas vão chegar até você e elas vão tentar dar direções para a sua vida que não vão estar alinhadas com a vontade de Deus. E nós precisamos ser tão íntimos e profundos no Senhor e na sua palavra, para que nós venhamos saber discernir o que é voz de Deus e o que é voz dos homens, e quando a voz de Deus está falando através dos homens. Então, em nome de Jesus, eu quero lhe convidar a algo hoje. Jamais se mova em nenhuma direção que homens te disserem, sem antes consultar o Senhor. Ah, Bianca, mas é porque Deus não fala comigo. Fala. Mas só que a tua Bíblia está fechada, a porta do teu quarto está aberta e tu não está orando, tu está comendo e não está fazendo jejum, e tu quer que o Senhor fale. Aleluia, Jesus. Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos que o escolhem e o preferem. Então, em nome de Jesus, se for para o Senhor, aplaude a Ele. A mim não, que eu não mereço. Em nome de Jesus, o Senhor nos chama a essa aliança com Ele. Mas só faça se você realmente for segurar as buchas, porque é que nem o versículo que o apóstolo leu. Cumpra o que você prometeu. É melhor você não votar do que você votar e não cumprir. Mas faça essa aliança com o Senhor. Deus, todas as direções que eu ouvi, Senhor, eu vou recorrer ao Senhor primeiro, Senhor. Porque eu quero ouvir a Tua voz e eu quero andar de acordo com o que o Senhor tem para mim. Então, Senhor, fala comigo. Senhor, aquele profeta disse que eu vou fazer assim, assim, assim. Deus, fala comigo, Senhor. Vem, Espírito Santo, traz a Tua palavra no meu coração e me guia em tudo que eu precisar fazer. Porque Ele é o Espírito da verdade e Ele nos guia em Sua vontade. E, gente, Deus, Ele não brinca com a sua igreja. O Senhor jamais nos daria uma direção que Ele não fosse se responsabilizar por isso. Deus jamais nos mandaria buscar a Ele de todo o coração, se não fosse para Ele se revelar a nós. Então entenda isso. O Senhor deseja falar conosco diretamente. Você não precisa de um mediador, porque Ele já veio e é Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, entre a promessa e o cumprimento, entre a palavra e as nossas vidas. Jesus. Os nossos líderes e pastores são homens e mulheres de Deus. Eu amo eles e, meu Deus, muito obrigada pela vida dessas pessoas. Mas nenhum deles entregou a vida por nós numa cruz. Existe um que entregou e que nos espera
ter um coração que o busca intensamente, de verdade, com fidelidade. Eu estou entregando a mensagem. O convite de Deus, cabe a você fazer algo a respeito disso. Porque Deus já nos chama faz tempo. Mas sabe por que é que tantos desistem de ouvir a voz de Deus? Porque a voz de Deus sempre vai nos tirar alguma coisa. E essa coisa custa e dói. A voz de Deus vai te custar a tua fofoca. A voz de Deus vai te custar a tua mentira. A voz de Deus vai te custar a tua desobediência. A voz de Deus vai te custar a tua imoralidade. A voz de Deus vai te custar a tua falta de honestidade em não pagar quando tu compra. E aí, oh Deus, tem misericórdia, Senhor. Eu vou falar tudo. Aleluia, Jesus. Mas é isso. Faz tempo que Deus chama. Kadosh, acorda. Faz tempo que Deus te chama para o secreto, para fechar a porta do quarto e estar a sós com Ele, face a face. E tu está perdendo a revelação de Deus, porque tu quer continuar com esses amores que não valem nada. Isso não está nem aqui, o esboço até já ligou, meu Deus. Não está nem aqui. Mas Deus nos chama. O que nós vamos fazer quando acabar esse culto hoje? O que nós vamos fazer quando passarem os 7 dias e não tiver mais um culto de manhã, um de tarde, um de noite, para eu me manter santo e puro diante do Senhor? Porque a gente ainda depende de programação, a gente ainda depende de cultos, a gente ainda depende que tenham músicos tocando, que tenham intercessores orando, que tenha alguém pregando. Ei, o Senhor nos chama a um tempo de maturidade, o Senhor nos chama a um tempo de pertencermos a Ele, onde nós não esperamos uma melodia para poder adorar. Onde nós não esperamos alguém pregar para a gente poder entender da palavra, a gente mergulha. A gente não espera o intercessor estar com as mãos levantadas, a gente se posiciona e intercede. Em nome de Jesus, vamos acordar, porque isso é cumprir a vontade de Deus. Acordem aqueles que estão dormindo. Porque o Senhor já passou várias vezes aqui. E quantos estavam dormindo? Quantos estavam desatentos? Pior, quantos ignoraram a voz de Deus? Porque sabiam o que Deus ia pedir e você não estava disposto a dar. E eu te digo, se você não está disposto a abrir mão, o cristianismo não é a religião certa para você. Se você não está disposto a largar desses pecados, a largar desse comportamento, dessas vestes sujas, se você não está disposto a ser forjado para ter o caráter de Cristo, essa religião não é para você. Essa religião não, essa vida. Porque Cristo não é uma religião, Ele é a nossa vida. Ele é a nossa vida. E o meu desejo é que você não desista. É que essa palavra te desperte desse sono espiritual. É que essa palavra te desperte desse lugar de apatia e indiferença diante de Deus. Para que nós venhamos cumprir a vontade do Senhor. Ai, Senhor, Tu és bom, Deus. O segundo ponto dessa mensagem, gente, essa mensagem foi construída muito em comunhão. E é por isso que eu insisto no versículo de Efésios. Falem entre vocês com salmos e cânticos. Não fiquem só conversando baboseira quando estiverem juntos. Eu estava trabalhando com a Carol, às vezes ela é uma mulher de Deus, viu, gente? Em nome de Jesus, ela é uma mulher de Deus, sempre, em nome de Jesus. E eu estava lá trabalhando com ela, e aí eu abri o meu Instagram e tinha uma postagem lá que falava sobre nós nos tornarmos compatíveis com a promessa.
E aí eu falei, Carol, isso aqui é muito forte, mas como é que eu vou encaixar no esboço, Carol? Aí ela, mulher, ajeita assim, 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 em nome de Jesus vai dar certo. E aí fluiu. E deu certo. Obrigada, amiga. Te amo. Então é por isso que eu digo, quando estiverem reunidos, quando estiverem entre amigos, não deixem de falar do Senhor. Não deixem de falar da palavra de Deus. Não deixem de falar daquilo que edifica. Eu não estou falando que você não pode falar de outras coisas. Ah, eu não posso falar de futebol, Bianca? Pode. Ah, não posso falar de uma série? Pode. Mas se o Senhor não é o principal assunto que sai da nossa boca, é porque, como foi no início, o nosso coração não está nele. E o nosso coração precisa estar em Deus, para que Ele seja o principal. Então, o segundo ponto dessa mensagem é: se torne compatível com a promessa. Para receber o que Deus prometeu, muitas vezes se demanda tempo, processos, forjas e transformações que o Senhor gera em nossas vidas. E em meio a tudo isso, precisamos perseverar em fidelidade a Deus, nos submetendo ao lapidar que Ele quer nos fazer, para que a gente possa ser apto para alcançar a promessa e honrar o nome de Deus aonde quer que Ele nos enviar, ou no que quer que Ele nos entregar. Esse ponto ele vai falar que nós precisamos estar dispostos ao Senhor, para que Ele trate os nossos corações e a gente se torne compatível com a promessa de Deus. Isso vai falar tanto sobre o nosso caráter, quanto sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas atitudes, as nossas decisões, a forma como a gente se comporta. Precisamos ser moldados pelo Senhor e permitir isso, para que a gente possa ser compatível com a promessa de Deus. Para que quando a promessa de Deus vir, quando a gente alcançar, ela se encaixe com a vida que nós estamos vivendo. E eu vou dar um testemunho agora, não é quarta de milagres, é quinta de milagres. Hoje é quinta de milagres, primícias de milagres. E eu vou dar um testemunho. Eu falei aqui que foi muito bom estar escalada hoje à noite, no primeiro dia. Porque é exatamente 1 ano atrás, eu estava bem aqui, eu lembro ainda. Estava bem aqui, de joelhos. Eu acho que eu tinha acabado de receber uma Bíblia de primícia da Júlia. E o pastor Jonatas, ele veio até mim. Há muito tempo atrás eu já havia recebido palavras de algumas pessoas falando que o Senhor ia me enviar para as nações. E eu sempre acreditei muito nisso, muito mesmo. E nesse dia o pastor Jonatas veio até mim e ele disse que via uma bandeira da Inglaterra. E ele disse que o Senhor iria me enviar para lá, para essa nação. E Deus, Ele é muito misericordioso, porque Ele sabe que eu não mereço. Mas Ele é bom, é o propósito dEle. E eu quero compartilhar com a minha amada igreja, os meus irmãos. Não é em primeira mão, porque eu já falei para algumas pessoas. Que dia 8, eu vou estar indo lá na Polícia Federal buscar o meu passaporte. E eu não conto isso para engrandecer o meu nome. Eu não conto isso para dizer que a Bianca tem alguma coisa. Eu não tenho. Mas eu conto isso como um testemunho para te perguntar: o que você está fazendo para alcançar a promessa do Senhor? O que você está fazendo para se preparar para estar nesse lugar? Porque existem coisas que somos nós que precisamos fazer. Como, por exemplo, eu fazer aula de inglês, e eu estou fazendo, né? Inclusive, good evening, Church of God. Eu vou conseguir, gente, não riam de mim, tá? Em nome de Jesus. A Anne vai me ajudar, né, amiga? E eu tirei o meu passaporte como uma prova de fé no Senhor. Em acreditar que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E como uma forma de me preparar e me tornar compatível. Porque se amanhã não, mas vamos supor que dia 9, chega alguém e diz: Bianca, Deus me disse que eu tenho que comprar uma passagem para você para a Inglaterra, larga tudo e vai. Imagina se eu não tivesse feito o meu passaporte. Como eu iria alcançar a promessa de Deus? Deus cumpriu? Cumpriu. Enviou um mantenedor para comprar uma passagem para eu poder ir viver o que Ele prometeu. Mas eu cumpri a minha parte? Não. Eu não me preparei.
E o desejo do Senhor não é nos encontrar despreparados diante de sua promessa. É nos encontrar compatíveis com o que Ele prometeu. É nos encontrar fiéis diante dEle. É nos encontrar forjados em seu caráter. Em nome de Jesus. Isso não significa que nós vamos estar perfeitos, mas que vamos estar mais quebrantados e submissos. E assim o Senhor sabe que estaremos mais dispostos a atender às direções dEle e a ser moldados dentro da promessa, pela voz dEle. É isso que nos preparar gera. Estarmos mais dispostos a ouvir as direções de Deus dentro da promessa. E enquanto eu estava preparando, eu até compartilhei com a Raiz. Eu disse, Deus está falando isso comigo. E como que eu vou falar isso? Como que eu vou dizer isso? Mas eu entrego em tuas mãos, Senhor. Você está esperando Deus cumprir a promessa de que você vai abrir um negócio, de que você vai ser um empresário. E eu te pergunto, você já foi atrás de saber como lidar com as finanças? Ah, porque Deus me prometeu um marido e uma família. Tá, você já foi atrás de ser submisso aos seus líderes e pastores, aos seus pais? Porque deixa eu te dizer, você não casa só para ter relações com seu marido e a sua esposa. Você casa para servir a uma missão e para ser submisso dentro dessa missão. Especialmente as mulheres que são chamadas a ser submissas a um cabeça que é submisso a Cristo. Ah, Deus me chamou para poder ir para as nações. Você já foi atrás de saber qual é a língua dessa nação? Qual é a cultura dessa nação? Eu confesso um pecado aqui, que em nome de Jesus eu vou mudar agora em 2026. Amém, Senhor, a partir de hoje. Eu fui procurar sobre a Inglaterra e lá eles têm uma cultura muito forte de pontualidade. E eu tenho uma cultura muito forte de me atrasar para os compromissos. Isso é muito errado, meu Deus. Mas eu estou confessando o meu pecado. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Em nome de Jesus agora eu vou ser pontual. Amém. Glória a Deus. Então você já foi atrás de saber o que você precisa quando você estiver lá? Porque Deus vai cumprir a promessa. Mas ter as ferramentas certas para fazer, para poder fluir na promessa de Deus com excelência, depende da gente. Muitas delas dependem da gente. Vamos lá. Ana. Deus entregou um filho para Ana. Entregou. Mas ela precisou fazer o quê? Chegar em casa, estar com o seu marido, coabitar. Se Ana e o seu marido não tivessem coabitado, feito a parte dele, Deus poderia fazer? Sim, porque Ele é o Deus do impossível. Mas só houve uma mulher na Bíblia que teve um filho sem coabitar, que foi a mãe do nosso Jesus, Maria. E aí a gente fica esperando Deus fazer. E deixa eu te dizer, a espera em Deus não é inércia. Você sabe o que é inércia? Me corrijam aí quem está mais fresco na mente. Mas inércia é uma lei de Newton que fala que um corpo ele vai permanecer parado até que venha uma força contra ele para movê-lo. É isso, né, pastor? Glória a Deus. Você está esperando Deus fazer de novo, falar de novo. A palavra dele já foi o que te empurrou dessa inércia. E agora o que você vai fazer está nas suas mãos. A palavra vai se cumprir. Mas o caráter e as ferramentas certas para a gente fluir dentro dessa promessa e dessa palavra. Muitos dependem de nós. E muitos de nós não recebemos ainda. Porque não nos colocamos nesse lugar de preparo. Porque é muito trabalhoso. Porque é muito difícil. Porque é muito árduo. Porque demanda tempo. Porque demanda consagração. Porque demanda estar com o Senhor. Mas é isso. Aí você me diz: Bianca, Deus me prometeu que eu vou ser um pastor, uma pastora. Certo? Tu já leu a Bíblia para tu saber como aconselhar uma pessoa quando ela for no teu gabinete? Ou tu vai procurar lá nos coaches para poder entregar para as ovelhas do Senhor algo que o Senhor não te entregou? Ah, Bianca, Deus disse que eu vou ganhar muitas vidas para Jesus, mas até agora não veio nenhuma vida. Certo? Qual tem sido a tua conduta dentro do teu trabalho?
como os teus colegas de trabalho te enxergam. Eu te pergunto, a maneira como eles te veem é a mesma maneira como eles veriam Jesus se eles tivessem um encontro com Jesus? Se não é, algo está muito errado. Ah, Bianca, porque Deus disse que eu vou me formar e eu vou ser um médico, um advogado, certo? Já estudou quantas horas para poder passar no vestibular? Porque a gente quer as coisas de mão beijada. A gente quer as coisas que Deus faça do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, da maneira que a gente quer. Não é assim que o Senhor trabalha. Então, se levante e se torne compatível com a palavra que Deus te entregou. Isso é responsabilidade diante da promessa. É assim que aqueles que guardam a promessa de Deus devem se comportar. Se preparando, se tornando compatíveis. Em nome de Jesus, Senhor, nos forja para esse tempo. Nos forja, Senhor. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor vai dizer em Ezequiel 36. O povo alinhado, meu Deus, obrigada pela mídia, Jesus. Obrigada, Senhor. E eu demonstrarei a santidade do meu portentoso nome, que foi profanado entre as nações. O nome que desonrastes no meio desses povos todos. Pode passar, amigo. Então as nações saberão que eu sou Yahvé, o eterno, o soberano. Quando eu for santificado diante delas, assevera o Senhor Deus. Porquanto vos tirarei dentre as nações, e vos reunirei de todas as terras, e os conduzirei de volta para a vossa própria terra. Então aspergirei água fresca e límpida, e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Eu vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios. E assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Aleluia. Aleluia. Esse texto, Ezequiel vai falar sobre um povo que foi para uma terra. E nessa terra esse povo desonrou o nome de Deus. Esse povo se misturou com os ídolos das nações. E enquanto eu estava escrevendo, enquanto o Senhor estava me colocando para escrever essa mensagem, algo que Ele falou para mim foi: nós precisamos estar firmes em Deus, plenamente preparados, para que quando chegarmos na promessa, nós não venhamos corromper o lugar santo e puro das promessas de Deus com a nossa corrupção. Nós precisamos nos preparar e ter um caráter adequado para que dentro da promessa nós venhamos honrar a Deus. E antes mesmo dela, no período em que nos preparamos, venhamos honrar o nome de Deus. Porque eu disse e repito, Deus tem compromisso com o nome dEle. E nós que entregamos nossas vidas para Ele, carregamos esse nome. E precisamos viver uma vida digna desse nome. Eu não estou dizendo que você vai ser perfeito e não vai errar. Eu estou dizendo que aqueles que se dispõem a viver uma vida que honra o nome de Deus, esses têm um coração temente e sensível, que erram, mas que se voltam ao Senhor, que às vezes vacilam, andam cambaleantes, mas se voltam a Deus em total rendição, em sinceridade, que é algo que Deus preza muito, a sinceridade de coração. Esses são restaurados. Esses levantam a bandeira do nome de Yahvé. E esses honram o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
Meu Deus, que horas são, Senhor? Ai, Jesus. Entrega em tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Nós não podemos abandonar a Deus e exigir que Ele cumpra o que Ele prometeu. Porque o Senhor deseja entregar suas promessas para os seus filhos que permanecem fiéis a Ele. Você errou? Certo. Faça o caminho de volta. Você errou? Certo. Confessa teu pecado, abandona, se arrepende e faz o caminho de volta. Como a Júlia falou, volta para a rota da promessa. Volta a se preparar para o que Deus prometeu, porque Ele é fiel para cumprir. Mas nós precisamos nos posicionar e nos alinhar e ser fiéis e não abandonar o Senhor. Dentro desse processo de nos tornar compatíveis, de adquirir o caráter necessário, de receber as instruções da promessa, também recebemos de Deus direções claras para agir diante da palavra dele. E eu pergunto, o que temos feito? O que mudou na nossa vida entre o momento que a gente recebeu a palavra da promessa e agora? Temos agido de acordo com a palavra recebida? Há muito tempo eu estava atrasada com essas atitudes de entrar no curso de inglês, de tirar o passaporte, que há muito tempo o Senhor já tinha dito para fazer isso. E muitos de nós aqui nos encontramos da mesma forma. Há muito tempo as direções de Deus já foram dadas, mas nós não temos feito a nossa parte. Há muito tempo Deus te disse que você precisa voltar naquele lugar que você saiu e resolver as pendências que você ainda tem. E você não fez. E o que o Senhor diz é: volte, resolva as pendências, resolva o que está solto, desfaça os laços que foram feitos. E a promessa virá. Essa é a palavra. E a pergunta é: o que iremos fazer sobre isso? Aleluia, Senhor. Algo que hoje, acho que foi através da minha, se eu não me engano foi na hora da ministração da Júlia, o Senhor ministrou ao meu coração que eu precisava falar sobre isso. Eu não ia falar, mas o Senhor disse que eu precisava falar. A promessa que o Senhor te entregou exige sacrifícios, exige renúncias que as pessoas ao seu redor muitas vezes não vão entender. E eu te pergunto, você vai deixar de viver o que Deus falou porque você quer viver de acordo com o que as pessoas vão aceitar? Em 2021, eu uso uma aliança, não sei se dá pra ver não, mas eu uso uma aliança no meu dedo direito. E em 2021, eu estava muito desejosa de entregar algo ao Senhor, de entregar algo a Deus. E eu fiz um voto com o Senhor. Nesse voto eu disse para Deus: Senhor, eu quero te entregar algo a mais. Então, eu não vou namorar. Quando o Senhor enviar o meu esposo, vai ser para noivar e casar. O Senhor se responsabiliza. Deus, eu me entreguei a ti, eu sou tua. E muitas pessoas, às vezes, ao meu redor, elas não entenderam isso. E, gente, em nome de Jesus, o que eu estou falando aqui não é uma regra, tá? Não estou dizendo que cristãos não podem namorar. Pelo amor de Deus, me entendam. Mas muitas vezes pessoas ao meu redor não entendiam. Elas diziam: mas como que tu vai conhecer a pessoa se tu não namorar? Mas como que isso, como que aquilo? Não, quando o namorado da Bianca chegar, eu só assim na minha mente: Senhor, não vou namorar. Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. E muitas vezes foi difícil permanecer firme nesse voto. E o meu tio é um homem de Deus, glória a Deus pela vida dele. Eu vou reafirmar, eu vou testificar o que o Senhor entregou aqui para mim. Que muitas vezes apareceram coisas que eram belas aos meus olhos. Muitas vezes apareceram coisas que chamaram a minha atenção. E o meu coração quis se desviar, e ele quis ir para essas coisas, mas eu quero glorificar a Deus, porque Ele me ajudou a permanecer firme.
E muitas pessoas não entenderam. Eu quis abrir mão várias vezes desse voto. Obrigada, Senhor, por não ter deixado, porque senão ia ser que nem Eclesiastes, votar e não cumprir. Por que eu estou contando isso? Porque essa foi uma renúncia que eu fiz ao Senhor. E cadê a pastora Jaqueline? A pastora Jaqueline orou por mim hoje, eu quero testificar. A senhora falou sobre aliança firme. E a senhora falou sobre a fidelidade que eu tinha, abençoar a minha família, o meu esposo e os meus filhos. E muitas pessoas não entenderam aquilo que eu fiz com o Senhor. Mas o Senhor entendeu. Ele deu a direção. Ele entendeu. E aí eu te pergunto, imagina só se a Bianca fosse se moldar às palavras das pessoas ao redor e ao comportamento dos outros. Porque deixa eu te dizer, o que Deus tem na nossa vida é na nossa vida. Nós não podemos comparar o propósito de Deus para nós com o propósito de Deus na vida do nosso irmão. E por que eu contei isso? Eu contei isso porque, como eu disse, muitas pessoas não entenderam o que eu fiz. Muitas pessoas até hoje não entendem. Mas o meu compromisso é com Deus. E eu te digo, o teu compromisso é com o teu Deus que te chamou. Ah, porque A e B não entendem que eu fiz isso com o Senhor. Ah, porque A e B falam que essa renúncia não vale a pena, que eu posso fazer desse jeito, que eu posso fazer daquele jeito, que eu posso andar assim. E eu te pergunto, o que foi que Deus falou? Esse é um tempo em que o Senhor nos chama a ouvir aquilo que Ele fala e seguir o que Ele fala. Em nome de Jesus, outra preocupação minha é você achar que eu estou dizendo aqui que você não pode recorrer a pessoas, a conselhos. Em nome de Jesus, a Bíblia diz que na multidão de conselhos se acha sabedoria. Então você pode buscar conselhos sim, você pode ir à liderança. Mas não se esqueça, você precisa ter uma vida que ouve a voz de Deus. As suas renúncias não precisam ser entendidas pelos homens, Ana Clara. As suas renúncias precisam ser entendidas pelo Senhor. A sua conduta, César, não precisa ser entendida pela igreja. Precisa ser agradável ao Senhor. O seu movimento, Mayra, eu não sei nem se ela está ouvindo, mas que ela recebe em nome de Jesus, não precisa ser visto por homens e aplaudido por pessoas, precisa ser incenso diante de Deus. Então, talvez você esteja aqui nesse lugar e Deus colocou no teu coração um voto, um propósito, algo que o Senhor te chamou que é muito específico para você. E você está com medo e está achando que os homens eles não vão entender. Eu repreendo agora, em nome de Jesus. Eu calo pelo poder do Espírito Santo na tua voz os ruídos dos homens. Ouça a voz de Deus, porque aquele que é fiel ao Senhor é guardado por Deus. Aquele que é fiel ao que o Deus da sua vida ordena é guardado por Deus no cumprimento do propósito. Então, por favor, não tenha medo. Não tenha medo. Faça o que o Senhor mandou. Faça o que o Senhor ordenou. Porque o nosso Deus, Ele é Pai responsável. Ele não é pai ausente, Ele não é pai carente, Ele não é pai negligente. Ele é pai responsável com aquilo que Ele direciona nas nossas vidas. Ele é pai responsável com aquilo que Ele gera no nosso espírito e dentro de nós. Então, faça. Se Deus pediu, se Deus mandou, se Deus te convocou, faz. Porque a honra em obedecer ao Senhor, a honra em ser fiel a Deus. E agora, que eu já introduzi, fiz a introdução para vocês. Aprendi com o meu apóstolo. Vamos lá, recapitular.
Primeiro ponto, cumprir a vontade de Deus. Você já sabe como é que um cristão tem que viver. Não é se assentar nas rodas dos escarnecedores, não é andar com fofoquinha, não é andar aí fazendo coisa que não deve. A palavra já disse como que os cristãos têm que viver. Isso é cumprir a vontade de Deus também, sabia? Cumprir a vontade de Deus é andar segundo os mandamentos da palavra dele. É honrar o teu pai e a tua mãe. É pedir perdão e perdoar. Então, honre a palavra do Senhor e cumpra a vontade dele. Segundo, é se tornar compatível com a promessa. Ou seja, ser forjado pelo Senhor. Adquirir o caráter que vai te manter firme dentro da promessa, honrando a Deus. É fazer o que está ao teu alcance para se preparar enquanto você está alcançando a promessa. E o terceiro e mais importante ponto de todos esses é o tema: a promessa das promessas. Eu amo o fato de que a minha amiga Raia é uma profeta. Ela fez essa arte. Eu não disse para ela como eu queria que ela fizesse a arte, mas ela fez a arte exatamente do jeito que deveria ser feito. Alguém trilhando um caminho no deserto que muitas vezes é árduo, que muitas vezes vai ter um tempo de escuridão e de tribulação, de medo. Mas essa pessoa, com os olhos fixos no Senhor, alcançará a promessa das promessas. Então eu te digo, deve estar difícil, deve estar assim árduo, porque Deus não chamou o seu povo para viver deitado numa rede se balançando, não. Deus levantou foi soldados e um povo ungido para ser exclusividade dele. Então deve estar muito difícil, deve estar uma peleja assim, como o pessoal diz, a gente diz, batalha espiritual fortíssima. Mas se você perseverar nesse tempo, se você passar por esse tempo de forja, de dor, de tribulação, de choro, onde parece que nada vai dar certo, eu te garanto, você vai alcançar a promessa. E mais ainda, você vai alcançar a promessa das promessas. Filipenses capítulo 3. Gente, eu já estou quase terminando, tá? Em nome de Jesus vai dar certo. Vocês me perdoam, né? A palavra do Senhor diz: não que eu já tenha alcançado tudo isso ou seja perfeito. Entretanto, vou caminhando, é constante, vou caminhando, buscando, é constante também, alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Agora versículo 20. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Essa é a promessa das promessas. Essa é a nossa corrida a alcançar Cristo Jesus, a cidadania celestial com o Senhor. E esse versículo diz: não que eu já tenha alcançado, mas eu tomo uma atitude diante disso. Eu me esqueço das coisas que ficaram para trás, do que já se passou, e eu prossigo para o alvo. E o alvo é alcançar a maior promessa que nós já recebemos. Então eu volto àquele lugar que alguém pode dizer: Bianca, mas ninguém liberou uma promessa sobre mim, nenhum profeta veio até mim. Ninguém liberou uma palavra profética dizendo que eu ia fazer alguma coisa ou ser alguma coisa. Mas o Espírito Santo liberou uma promessa. E essa é a maior promessa para a qual nós temos que nos preparar. E essa é a maior promessa com a qual a gente tem que se tornar compatível. Eu não estou dizendo
que o que Deus vai entregar para a gente aqui nessa terra, as promessas que Ele vai cumprir não são importantes. Elas são porque se não fossem, Deus jamais teria prometido. Mas eu estou dizendo que nós precisamos que o nosso coração esteja diante de Deus, para que em meio a essas promessas que nós vamos receber, Ele ainda seja a principal promessa pela qual nós aguardamos a volta dEle, porque Ele já veio, mas Ele vai voltar. E Ele deseja encontrar uma noiva preparada, uma noiva que o ama, uma noiva que não negociou o seu noivo. Então, em nome de Jesus, que a promessa do Senhor nessa terra não te tire a promessa eterna de viver a eternidade com o Senhor. Que o carro que Deus te prometeu não te tire o Senhor. Que os filhos que Deus te prometeu não te tirem o Senhor. Que o trabalho que Deus te prometeu não te tire o Senhor. Que o ministério que Deus te prometeu não te tire o Senhor. Porque, pasmem, é possível viver um ministério sem o Senhor. E naquele grande dia será dito: Senhor, em teu nome eu fiz isso, aquilo e aquilo outro. E o que Deus vai dizer? Apartem-se de mim, eu não vos conheço. E não é isso que Deus quer dizer para nós. Ele prometeu porque Ele quer cumprir. Ele prometeu que Ele um dia voltará. E Ele deseja uma noiva preparada e adornada para Ele. Nós somos essa noiva em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hebreus 12, versículo 1 diz: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Versículo 12. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Está aí a direção. Você estava pedindo a Deus uma direção para 2026? Está aqui, eu não sou profeta, mas que Deus me use agora como profeta na tua vida. Se desembaraça do pecado que te atrapalha e caminha com perseverança a caminhada da fé, olhando fixamente para o Senhor, que suportou tão grandes lutas pelo prêmio que foi prometido a Ele, a alegria de ter um povo para Ele, um povo só dEle, e Ele suportou. Então suporta também. Suporta Deus te lapidando. Suporta Deus arrancando essa carnalidade. Suporta Deus te tirando aquilo que não é compatível com o propósito dele na tua vida. E caminha com perseverança. Está enfraquecido? Fortalece hoje aqui nesse altar os joelhos enfraquecidos. Está desanimado? Vem aqui nesse altar hoje, que o Senhor vai te entregar a esperança de novo. Porque Ele quer um povo dele. Um povo só dele, um povo só dele. E nós somos esse povo. Nós somos o povo a quem foi prometida herança e promessa de que Ele voltará para nos buscar. Agora, eu preciso da sua atenção, porque de todos os versículos que eu li, esses agora vão ser os mais, na palavra de Deus é todo importante. Mas esses agora eu quero que você foque, que você preste atenção. Apocalipse. Amigo, vai para Apocalipse 2, 7, por favor. Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor,
darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados e sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Versículo 17. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Versículo 26. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Apocalipse 3:5. Assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Versículo 12. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus. E igualmente escreverei nele o meu novo nome. Versículo 21. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Eu acabei de ler aqui algumas das promessas que Deus fez para algumas igrejas lá em Apocalipse. E para você que diz que não tem promessas, que Deus não te entregou uma palavra, eu acabei de ler todas as promessas que temos disponíveis para alcançar. Ao vencedor, aquele que permanecer fiel e firme até o fim. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé nesse momento. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Deus. Meu interior persegue o céu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Você já sabe o que precisa fazer. Você já recebeu a palavra, já sabe que tem que cumprir a vontade de Deus, que tem que se tornar compatível, e já sabe que Ele é a maior promessa. E toda essa preparação que nós vamos viver, tudo que nós vamos alcançar, em tudo isso, não nos esqueçamos. Cristo é a promessa das promessas. A vida eterna com o Senhor é a promessa das promessas. Então, se prepare para o grande dia. Ele está chegando. A promessa mais linda
vida que já recebemos em toda a nossa vida está chegando e nós vamos nos preparar para ela, para a maior promessa, a promessa das promessas, reinar com Cristo, sendo sua noiva limpa, santa, separada e adornada. Aleluia! E nesse momento eu quero fazer um apelo, alguns apelos.